E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre a obra filosófica monumental Crítica da Razão Pura, escrita por Immanuel Kant. Eu me chamo Suelen. E eu sou Giovana e estamos bem empolgadas para explorar as ideias contidas no livro. Mas, antes da gente mergulhar bem a fundo na Crítica da Razão Pura, a gente vai começar com uma breve visão geral sobre a sinopse do podcast. Primeiro eu vou dizer que essa obra ela é um marco na filosofia moderna ocidental, já que ela continua a influenciar os pensadores e os debates filosóficos até hoje, né, Gi? Isso mesmo, Su. Vamos discutir o contexto em que Kant escreveu o livro, seus principais conceitos e como eles moldaram o nosso pensar filosófico contemporâneo. A gente também vai abordar a estrutura do manuscrito, os conceitos-chave que o Kant apresenta e explorar o seu conteúdo que ainda ecoa nas discussões da modernidade. Sem mais delongas, vamos começar a nossa análise. Ajustem seus fones de ouvido e preparem-se para participar dessa jornada filosófica com a gente. Então, para a gente começar, a gente vai dar um passo para trás e explorar o contexto histórico em que o Immanuel Kant estava inserido quando escreveu essa obra-prima. Com certeza, Su. Para a gente entender a magnitude desse escrito, é crucial considerar o período em que o autor viveu. Estamos falando do século XVIII, também conhecido como século das luzes. Exatamente. Esse período, marcado pelo iluminismo, foi um sinalizador do rumo ao progresso e do constante otimismo em relação à razão humana. Os filósofos, pensadores da época, acreditavam que a razão poderia iluminar uma estrada para a compreensão. E essa estrada estaria recheada de melhorias sociais, com o seu pináculo na emancipação do pensamento do homem. Kant, como um dos principais representantes do pensamento iluminista, compartilhava dessa crença da razão. Entretanto, ele também reconheceu as limitações da razão humana, o que o levou a abordar questões essenciais em seu livro. Certamente, Gi, o Kant estava respondendo a filósofos anteriores, a exemplo do David Hume. Esses filósofos haviam levantado questões desafiadoras sobre o conhecimento geral. O nosso autor estava determinado a reconciliar a fé na razão com as dúvidas céticas apresentadas por outrem. Além disso, vale a pena mencionar que Kant estava vivendo na cidade de Königsberg, na Prússia, que era o centro intelectual significante da época. Isso o colocou em contato com uma variedade de ideias filosóficas e científicas que influenciaram seu pensamento. Isso tudo que a gente falou contribuiu para a criação do ambiente intelectual rico e provocador em que Kant escreveu a Crítica da Razão Pura. Ele se propôs, então, a resolver os problemas filosóficos da sua época e, como a gente vai ver, deixou um legado duradouro no campo da filosofia e, consequentemente, na nossa área jurídica. Su, agora que temos um entendimento básico do contexto em que o nosso autor estava imerso, podemos avançar e começar a explorar as demais composições de sua obra. Assim, agora é hora de abordar a estrutura do livro em si. Para entender de fato o pensamento de Kant, é preciso compreender como ele organizou suas ideias neste tratado filosófico. Sem dúvidas, o Kant dividiu a Crítica da Razão Pura em duas partes principais, a estética transcendental e a lógica transcendental. Começando pela estética transcendental, Kant não está se referindo à beleza no sentido comum, como o termo sugere. Ele está, na verdade, escrevendo sobre a sensibilidade e a intuição. O autor argumenta sobre a natureza da experiência sensível e como a nossa mente organiza o conhecimento a partir dela. Isso mesmo, Su. A estética transcendental trata de uma intuição sensível e a forma como concebemos o espaço e o tempo. Nosso autor diz que essas formas moldam nossa percepção do mundo e são fundamentais para quaisquer as experiências. Em seguida, temos a lógica transcendental, que se concentra na análise da faculdade da razão em si. Kant explora como a razão opera, como formamos ideias, como aplicamos as regras lógicas e como construímos o nosso conhecimento por meio de conceitos universais. Pela nossa leitura, é importante dizer que dentro da lógica transcendental é que encontramos uma das partes mais interessantes da obra de Kant, que é a dialética transcendental. Nela são abordados os problemas das ilusões da razão pura e como evitá-los. Também é importante a gente notar que dentro dessas partes principais encontramos divisões mais detalhadas, como a estética transcendental, sendo dividida em doutrina da sensibilidade e exposição do fenômeno. Além disso, a obra também contém uma introdução e uma conclusão, onde Kant delineia suas principais teses, facilitando o entendimento do leitor. Bom, com essa estrutura sólida em mente, podemos dar mais um passo e explorar os conceitos centrais e as ideias-chave do autor, que são fundamentais para a compreensão da filosofia moderna.
Já que a gente entendeu a estrutura do livro, agora é hora de irmos aos principais pontos que fundamentam a obra. Por onde começarmos? Vamos começar pela ideia de a priori e a posteriori, Gi. O Kant estava profundamente interessado em entender como o conhecimento poderia ser adquirido independentemente da experiência. Então, ele discorreu que existem conhecimentos universais e necessários que não derivam da vivência, chamados de a priori. Mas também existem conhecimentos a posteriori, que são dependentes da observação sensorial ou da experimentação. O escritor também argumenta que, para adquirir o saber genuíno, precisamos de uma síntese entre esses dois tipos de conhecimento. A combinação de a priori, estruturas conceituais, e a posteriori, dados empíricos, forma o nosso entendimento do mundo. Kant também introduz os conceitos de fenômeno e número. Os fenômenos são as coisas como experimentamos, ou seja, a realidade tal como percebemos pelos nossos sentidos. Por outro lado, os números são as coisas como elas são em si, independente da nossa percepção. E aqui está um ponto vital. O Kant argumenta que nunca podemos conhecer os números diretamente, apenas os fenômenos. Isso levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e os limites do nosso conhecimento. E Su, a gente não pode esquecer do imperativo categórico, um dos conceitos mais importantes da obra de Kant. É verdade, Gi, eu quase esqueci. Nesse conceito, o Kant aborda sobre como funcionaria a sociedade, tendo como base uma máxima a ser seguida por todos os indivíduos, também mesclando explicações acerca de compreender o que realmente motiva as pessoas integrantes da sociedade a seguirem a ética e a razão. Também é possível observar que no imperativo categórico, Kant discorre acerca de como o indivíduo age com base em princípios, dos quais gostaria que fossem aplicados, constituindo a ideia de máxima ou, como diz o autor, a lei universal. Outra ideia valiosa é a distinção entre analítico e sintético. Uma proposição analítica é aquela em que o predicado está contido no sujeito, enquanto uma proposição sintética acrescenta algo ao sentido do sujeito. Isso nos leva à parte da sintetização transcendental, onde Kant argumenta que a mente humana é ativa na organização e síntese das percepções sensoriais em conceitos unificados. É exatamente essa síntese que nos permite conhecer e compreender o mundo ao nosso redor. Caros ouvintes, até que se faz notável como Kant construiu uma estrutura complexa de conceitos interligados para abordar questões sobre a natureza do conhecimento, da moralidade e da realidade. Esses assuntos continuam até a atualidade a serem discutidos e explorados nas ciências. O conceito de imperativo categórico, por exemplo, tem sido fundamental para a ética moderna. A ideia de que a moralidade não depende das consequências, mas sim de princípios racionais universais, ressoa até os dias de hoje. Exatamente. Além disso, o pensamento de que nossa mente é ativa na construção do conhecimento por meio das categorias do entendimento tem implicações significativas. Muitos filósofos modernos e cientistas cognitivos continuam a explorar o papel na mente na interpretação da realidade. Com isso, é crucial mencionar que a crítica da razão pura também influenciou outras áreas do conhecimento, como a teoria política, a estética e a física quântica. Kant deixou um legado intelectual que, de fato, transcende as fronteiras da filosofia pura. Su, estamos caminhando para o fim da apresentação. Vamos recapitular? Com certeza, Gi. A gente começou apresentando para os ouvintes o contexto que o Kant estava inserido. Depois, a gente contextualizou o livro dele e falou onde cada pedacinho do seu pensamento e do seu conceito estavam inseridos. Depois, a gente foi aos principais pontos que fundamentaram a obra e, logo depois, a gente viu como esse conceito se aplica nas outras áreas do conhecimento. Esse livro é realmente recheado de conteúdo. Infelizmente, não temos tempo para abordá-los com sua plenitude. Então, se tiverem alguma pergunta ou complemento à discussão, fiquem à vontade para contatar. Obrigada e Tchau! Até a próxima!